Rio Mar Encontros promove uma programação especial de Dia das Mães para celebrar a data com muito, mas com muito afeto. E a gente inicia hoje com um bate-papo, com um pocket show muito especial com a atriz, cantora e também apresentadora Isabel Filardes, que vocês conhecem. E além dela, uma de suas filhas, um de seus filhos, a Ana Luiz, que está aqui também acompanhando esse momento. Só que antes de chamar as nossas convidadas aqui ao palco, eu quero mais uma vez convidar todo mundo para baixar o aplicativo Rio Mar Recife aí no seu celular. Por quê? Com o aplicativo Rio Mar, vocês têm acesso a todas as novidades do Rio Mar em primeira mão, mas não é só isso, claro. Vocês podem acompanhar também toda a programação de eventos do Rio Mar, como esse que acontece aqui hoje e muitos outros que acontecerão ao longo de todo o ano. Então, ela tem 30 anos de carreira. Como atriz, construiu uma carreira extremamente sólida, com personagens bem marcantes e talento que a gente babava assistindo sempre, e continua fazendo isso sempre que ela aparece na tela, né? Personagens extremamente marcantes. Só que para além do talento nas telas, para bem além do talento nas telas, ela também já brilhou como modelo. Ela é cantora. E, acima de tudo, é mãe. Eu acho que o sobrenome dela é Versatilidade. Versatilidade é o nome dela. E aí, ela vai compartilhar um pouquinho hoje aqui, a Isabel, a experiência com a maternidade. Ela é mãe de 3. Um de seus filhos é o Jamal. Ele nasceu com síndrome de West. E quando ele nasceu com essa condição, ela foi em busca de tratamento para ele. E diante de realidades muitas vezes desafiadoras de outras mães e outras famílias que lidam com crianças neurodivergentes, ela fundou a ONG Força do Bem. E essa ONG existe para dar suporte, para ser um braço, um apoio aí para pessoas que têm poucas condições de cuidar das crianças com deficiência visual, mental, auditiva e ou motora. E aí é com muita alegria, com muita honra e com muita energia que eu tenho o maior prazer de chamar aqui ao palco Isabel Filardes e sua filha Ana Luiz, com uma salva de palmas, por gentileza, por favor. Oi, obrigada. Oi, boa noite. Boa noite, meninas e meninos. Como é que vai ficar aqui? Como vocês acharem melhor. Você quer ficar na pontinha, eu fico no meio? Eu fico aqui. Ou você fica no meio? O que você Tanto faz, se você achar melhor. Vem pra cá, vocês ficam Tá. juntinhas. Então tá ótimo. Perfeito. Boa noite, Isabel. Boa noite, Ana Luz. Que alegria, que prazer ter vocês aqui no Rio Mar Encontros, Dia das Mães. Bom, faltou dizer que, além de tudo isso, atriz, apresentadora, cantora, Isabel lançou em novembro do ano passado uma autobiografia, não foi, Isabel? Foi. E nessa autobiografia você traz experiências, histórias vividas com profundidade na sua carreira, na Sim. sua vida pessoal, e dentro do contexto da vida pessoal também a sua experiência do maternar. Sim. Que vem, como a experiência do maternar não poderia deixar de ser, sempre cercada de muitos desafios. Sempre é. Como foi para você escrever sobre aspectos tão íntimos, tão pessoais da sua vida, incluindo a maternidade? Olha, boa noite, minha gente, mais uma vez. Eu quis escrever sobre a Isabel Cristina. A Isabel Filardes, a grande maioria das pessoas conhece um pouco da minha trajetória, conhece a minha trajetória na televisão. Alguns lembram que eu comecei a cantar na década de 90, né? Mas a Isabel Cristina, nos bastidores, no dia a dia, a Isabel quando se tornou mãe, histórias, curiosidades, histórias, desafios que vivi nos bastidores dos meus trabalhos, por onde passei. Isso ninguém sabe. Eu acho que eu queria escrever uma história que pudesse tocar as pessoas, que pudesse levar, através dos meus ensinamentos, né, através da minha trajetória, algo a mais para quem pudesse ver. Eu escrevo para todo mundo, mas eu acredito que eu tenha um foco bem profundo com a mulher,
Não poderia deixar de ser diferente, até porque eu acredito que somos nós que vamos mudar o mundo, mas vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Então, escrever, e foi um prazer. O processo foi um prazer. Quando eu terminei, eu falei, ai meu Deus, acabou. Eu quero continuar escrevendo. Pronto, vem aí uma segunda edição, quem sabe? Virá. Não sei exatamente se é uma continuidade, mas tem alguns assuntos que eu gosto de abordar, né? Então, para quem está aqui e quiser adquirir o livro, já vou deixar o recado. No final do Pocket Show, vou fazer aqui uma sessãozinha de autógrafos para quem quiser levar o livro para casa. Depois de ouvir todas as histórias, né? Vai que quer, né? Quero aproveitar para perguntar a Ana Luz. Boa noite, Ana Luz. Boa noite. Você também sente que essa energia feminina e o exemplo de uma mãe tão aguerrida como a sua movimentam algo de positivo e revolucionário no mundo? Bem-vinda, Ana Luz. Obrigada. Eu estou vendo que só vão te fazer pergunta Cabulosa. Olha, eu acho que com certeza, assim, eu acho que se eu sou a mulher que eu sou hoje, foi graças à educação que ela me deu e também, às vezes, sem ela perceber, ela estava me educando, né? Só de observar como ela se portava em determinadas situações, como ela respondia. Então, se eu sou a mulher forte que ela diz que eu sou, ela diz que eu sou, ela está em evolução, estou me tornando, Em né? evolução. A gente está sempre evoluindo. Sim. 24 anos só, imagina. acho que se deve muito a ela e muitas mulheres que vieram antes da gente, como a minha avó, como a minha bisa, todas são mulheres. A gente é feito de uma família de mulheres muito fortes, assim, Exato. com muitas histórias de superação. Então eu acho que eu aprendi com um pouco com todas elas e acho que o mundo também tem para aprender com muitas outras. Eu acho isso fantástico, porque vocês se apropriam dessa força que vem também dessa ancestralidade e aí vocês transbordam para a gente também, nos inspirando com a voz e com a música. Vamos de música? Vamos de música? Vamos de música. Já me perdi, tentando me encontrar. Eu fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei o meu valor, minha cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Ah, 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 yeah. Ah, 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 Baby. ah, ah, ah. Já não me importa a sua opinião, o teu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora eu digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém, não me limite, eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho, é duro, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar, sei que um dia chego lá.
porque Deus me fez assim, dona de mim. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, Dona de mim. deixa minha fé guiar. Sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Ah, 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 baby. Ah, 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 baby. ah, 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 Dona de mim. ah, 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 Baby. ah, 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 Baby. dona de mim. Que privilégio é todos nós estarmos aqui reunidos juntos nesse momento. Que música para começar, hein? Você foi uma certeira. Certeira. Você deu a deixa. Eu amei, meu Deus, eu amei. Fantástico, é arrepiante. Obrigada. Isabel, como é que é a sua relação hoje com os seus filhos? Que tipo de mãe você é? Na verdade, essa é uma pergunta que eu vou estender também à Ana Luz. Tá certo. Né? Para ela responder em seguida também. Rapaz, eu sou uma mãe que estou em constante evolução. Eu tinha uma visão muito romântica e muito utópica do que era a maternidade. De verdade, eu acho que foi aplicado para a gente, principalmente para a minha geração e antes de mim, uma visão muito romântica do que é ser a maternidade. E, cara, eu digo, essa frase me veio ultimamente, mãe é o maior trabalho do mundo, não remunerado. Cara, quantas aqui são mães que estão aqui? A maioria, peraí, não é o maior trabalho do mundo, não remunerado, porque você colocar um ser no mundo, torná-lo digno, correto, ético, ajudá-lo a ser feliz. Por que é ajudá-lo a ser feliz? Porque a gente está aqui para orientar. Enquanto está pequenininho, a gente vai ali decidindo por eles, mas vai chegando um determinado momento que os filhos eles vão fazendo as escolhas e a gente, no máximo que a gente pode fazer, olha, por aqui talvez, certeza a gente não tem. Essa é a questão. Certeza a gente não tem. Então, é muito importante, eu acho que eu tenho uma relação de ouvi-los, apesar da minha maternidade ser uma maternidade atípica, né? Existem outras conexões, outras formas de me comunicar com os meus filhos, né? Eu vou esmiuçar um pouco sobre isso. Então, eu sou uma mãe que estou sempre evoluindo, e porque eles me ensinam o tempo inteiro. Eu estava falando numa entrevista mais cedo de que eles tiram a gente da zona de conforto. Filho vem para evoluir a gente, dependendo da forma como a gente lida com essa questão. O tempo inteiro, entendeu? Eu tive Ana Luz, parto normal, maravilhoso. Foi exatamente do jeito que as pessoas falavam, aquela coisa bonita. Bem Bebê Johnson mesmo, Bem sabe? Essa coisa bem bebê. comercial. Comercial do bem, tá. Aí veio o Jamal. Veio o Jamal, que já foi uma gravidez diferente, já teve que ser um parto cesariana, porque ele estava muito grande, tinha 2 circulares no pescoço. E aí ele nasce com síndrome de West, né? E aí começa a minha nova jornada, a minha segunda maternidade. Totalmente diferente da dela. Aonde eu fui me descobrindo e me adaptando conforme as circunstâncias, conforme as dificuldades, conforme as dores. Foi barra pesada. Foi bem barra pesada. Mas estou aqui, firme e forte. Depois veio o Kalel, que é o meu de 11 anos. Até então estava tudo bem. Mentira. A gravidez do Kalel foi uma gravidez dificílima. Foi uma gravidez de alto risco. Eu não podia engravidar, mas engravidei. Porque eu queria ter filho, ter o terceiro. Fiz todos os exames, estava tudo bem, porém o colo do útero estava mais curto. E aí era alto risco. Beleza, tá bom. Tudo bem. Falei para ela, não vai ter irmão, não. De repente a gente adota. Né? Mas eu estava grávida.
Milagrosamente, eu já estava grávida. Eu já estava grávida. Não apareceu no ultrassom. Não me pergunte como nem por quê. É isso que eu digo. A minha vida é feita de momentos e milagres. Eu ia dizer que sua vida dá um livro, mas deu já. Já deu o livro. Já deu. Já deu o livro. Então, e aí Kalel nasceu, aquela coisa toda, foi para a escola. Daqui a pouco a psicóloga me chama e fala, olha, Bel, Kalel está com dificuldade de se adaptar, de socializar, de fazer alguns trabalhos manuais, a gente percebe que ele não tem a pinça. Enfim, ela foi falando os termos técnicos, eu falei, ou seja, meu filho também é atípico, o terceiro. Aí ela falou assim, a gente não sabe o quê. Aí começou uma investigação, com muita calma, isso também é muito importante, sem desespero. No primeiro momento é o desespero, depois você respira e vai. É a melhor forma que a gente tem de encarar o monstro olhando para ele. Fugir dele não vai resolver o problema. Você olha para ele. Vem cá, querido, deixa eu olhar para você. Ah, você é assim, né? Tá bom, deixa eu olhar mais profundamente. Porque aí você vai descobrindo quais são as questões e aprendendo a lidar com aquilo, a aceitar. A aceitação, eu diria que foi a primeira coisa que eu aprendi na minha maternidade. Aceitar os meus filhos como eles são. Seja lá o que for. No caso, eu tenho filhos atípicos, minha filha poderia ser uma menina lésbica, né? Ou, de repente, o Kalel possa ser homossexual. Não sei das escolhas de cada um, né? Então, ser mãe é esse colo, esse abrigo que a gente tem que estar pronta para jorrar, sabe? Para jorrar e acolher e fazer com que seu filho seja o mais feliz possível, porque é o que a gente quer. Os nossos filhos sejam felizes, que eles façam as melhores escolhas, sabe? Se tu deixar, eu falo pra caramba. A gente tá adorando escutar. A gente tá adorando escutar. Você falando e eu escutando aqui na minha mente a palavra afeto, que é uma palavra que eu adoro, né? Porque amar é bom, mas manifestar o amor é melhor ainda. Né? E vê-la manifestando esse amor em nome dos 3 filhos aqui é a coisa mais bonita que a gente pode degustar nesse momento. Obrigada. E eu queria escutar a Diana Luz também. Como é que é? Como é que é o outro lado? Como é que é a mãe assim, Isabel? Eu ficava rindo muito na escola quando os meus amigos ficavam falando, como é sua mãe? Cansa que eu falei, gente, ela é como qualquer outra. Não muda. Ela me obriga a tomar banho, me obriga a fazer dever de casa. Então, assim, a nossa relação, até falei, a gente falou disso mais cedo, antes era só muito de realmente mãe e filha, né? Essa coisa meio matercal mesmo, ela tá aqui, eu tô ali, sim, mamãe, não mamãe. Mas com uns 13, 14 anos foi quando a gente realmente começou a ter afinidade. Foi quando a gente começou a ter mais troca, quando entrou a adolescência, assim. Porque aí eu precisava ter mais trocas que eu não estava conseguindo ter com meu pai. Né? O meu pai, por muito tempo, foi mais o meu melhor amigão, assim, sabe? E aí acontece toda a puberdade, toda a adolescência, você vem com N questões, assim, muito femininas, e como é que você trata com o pai? Não trata. E aí vem a separação também, né? Eu acho que a separação também acaba que contribuiu para que houvesse essa proximidade mais profunda mesmo. Uma parceria, né? Uma parceria. Sim, totalmente. Até porque quando os meus pais se separaram, o Kalel era recém-nascido. Então, quem ficava muito ajudando, minha mãe a cuidar dele dentro de casa, era eu. Então, aquele momento ali serviu muito para nos aproximar mesmo, nos unir. Então, assim, a minha mãe, ela fala uma frase que é a realidade. Ela é a melhor mãe possível que ela pode ser, assim. Dentro da realidade que a gente vive, dentro de todas as obrigações que ela tem. Porque, assim, não é só o trabalho, né? Dividir a atenção com mais 2 irmãos e 2 irmãos que têm necessidades, às vezes... Não vou dizer... Não é como se eu não tivesse necessidade, mas as deles, às vezes, é muito maior do que as minhas, né? Então, não deixa de ser difícil, né? Ela também tem que se dividir dentro de casa, não só com o trabalho. Agora, tem uma coisa super interessante na mulher que exerce o papel de mãe e filha ao mesmo tempo. Não sei se você já viveu essa situação de refletir sobre isso, mas quando eu fui mãe, eu passei a enxergar a minha mãe de outra forma. Inclusive,
sendo mais vigilante em relação aos meus julgamentos, porque na época em que ela exerceu a maternidade dela comigo tão pequena, ela não tinha os acessos a que temos hoje. Né? E elas que vieram antes batalharam para que a gente tivesse hoje a serviço da gente. Claro que há muito ainda a percorrer, uma gama de possibilidades que a elas não foram concedidas. Né? E assim seguimos. Começamos com Dona de Mim. Certo. O que é que vem agora? Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mas o que passa é paixão. É o espelho sem razão. Quero amor, fique aqui. Meu peito agora dispara. Vive em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. 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 Quem souber pode cantar comigo. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Olha que bonitinho ele cantando. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Caminhei no tempo, caminhei nas horas, mas o que passa é paixão. É o espelho sem razão. Quero amor, fique aqui. Amor, I love you. 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 Para todas as mamães. Pra você, mãe. Dona Sônia. Isabel. Os nascidos antes da década de 80 vão se lembrar. Ave Maria, e agora? Que na década de 90 você estreou aí com as Sublimes. Perfeitamente. Vocês lembram, gente, das Sublimes? Será que alguém lembra? Década de 90, as Sublimes. Olha, tem alguém. E agora, claro, eu acredito que quando a gente canta, a gente não deixa de cantar nunca. Só que agora você está nessa carreira musical solo. E vivendo também essa experiência aqui e em outras oportunidades e ocasiões ao lado de Ana Luz. Sim. Como é que tem sido para você? É tão genial, é tão gostoso, é prazeroso. Quando eu retomei a carreira de cantora, depois de ter vivido um câncer, né? Eu conto essa história no livro, mais profundamente. Esse chamado, né? Eu falei assim, não é possível que eu não vá exercer mais um dom que o Criador me deu, não é? E usar minha voz e a minha música também para afetar, para transformar, para dizer coisas que quero dizer. Então, depois me tornei compositora, daqui a pouco tem trabalho autoral surgindo aí na vida. Músicas lindas. A música sempre fez parte da minha vida. Eu era aquela menina que ia pro banheiro e colocava o microsystem para tomar banho, botava bem alto. Microsystem.
Alguém pegou a referência? Gente, microsystem. Eu nunca mais ouvi falar essa palavra. Não sei nem o que é, Microsystem. nunca ouvi. Microsystem foi ótimo. Eu vou fazer o quê, gente? Eu tenho que dizer o que é, na realidade. Vou fazer o quê? Depois teve aquele Discman. Exatamente. Também não peguei a referência. Uau, era a última tecnologia da época, gente. Então, é isso aí. Depois dá um Google lá que vocês vão ver como é que era o negócio. Então, era essa menina que levava, botava alto. Minha mãe perturbava porque estava muito alto. Então, eu comecei a cantar ouvindo. Por isso eu trouxe Marisa, porque Marisa é uma referência para mim. É uma das referências. O bicha afinada. Brilhante, brilhante, brilhante. E aí, conforme eu retornei à carreira de cantora, ela é uma das pessoas que muito me incentiva, minha mãe muito me incentiva. Tem alguns amigos que falavam, você precisa voltar a cantar. E tudo, eu falei, tá bom, então vai cantar comigo. Não, mãe, eu não vou, não, imagina que isso eu vou fazer. Como é que eu vou fazer isso? Eu falei, fazendo. A gente vai ensaiar, entendeu? Vamos para a estrada comigo para você entender o que é. E aí ela fala, nossa, mãe, eu não sei como é que você consegue ser artista. Eu não suportaria algumas situações, algumas questões, enfim. Porque o artista, ele é artista. Ele tem na alma, ele tem na essência. Veja aqui, Renato. Olha, gente, bate palma para Renato Blues aqui, que está acompanhando a gente. Ele é daqui de Recife, viu, gente? É músico daqui, de vocês. Então, pense só. Renato se formou... Quem é Renato? Ele tem relações públicas. Mas quem disse que a música deixa? Está na alma, entendeu? O artista, ele traz na alma. Ele pode até tentar fugir. Ele pode ter, sim, uma outra profissão. No caso, eu, por exemplo, sou professora primária. No caso, minha filha vai se formar em nutrição. Mas a música sempre está, né? E foi muito interessante poder cantar e vê-la ali do meu lado. Ela é exigente. Que fique bem claro que ela é exigente. Eu falo assim, mãe, eu acho que pode ser um pouco diferente. Acho que pode ser mais assim, assado. Acho que pode ser... Enfim, só fazendo com que eu tenha uma mola propulsora para ir melhorando, sabe como é? Melhorando, né, Flavinha? Sim. E tem uma coisa que me chamou a atenção, eu até comentei aqui no cantinho, agora há pouco, que a gente acompanhou você passando som. Tá. Vocês cantam como quem falam. Assim, a gente fala, né? E com a mesma tranquilidade com que a gente fala, vocês percebem que elas cantam, parece que elas estão assim, falando. Quer dizer, há aí todo um trabalho, todo um estudo, claro, né? Os ensaios. Mas há uma coisa que vem da alma e um talento Obrigada. Que deixa a gente realmente em estado de deleite, como eu comentei agora há pouco também. Uma delícia. Agora, como é que é estar no Recife, aqui no Rio Mar, nesse projeto muito legal, unindo vocês duas também aqui para compartilhar com a gente essas histórias e essa beleza de talento? Eu acho que tudo conspirou a favor para a gente estar aqui. Eu acho que esse nome, encontros, tudo tem uma significância muito grande, sabe? Eu estive em Recife há muitos anos atrás com um espetáculo infanto-juvenil, depois não consegui mais voltar, infelizmente. Mas eu acredito que agora, esse reencontro com Recife trará muitos frutos. Eu tenho essa sensação, um passarinho está me dizendo aqui agora que eu vou voltar muitas vezes para Recife. Ai, aqui é uma delícia. Fazemos muito gosto. Fazemos muito gosto. Eu falei nos bastidores, eu usei uma expressão para traduzir Isabel. Eu não sei se ela decorou. Como foi que eu disse que você é? Rapaz, decorei não. Faz isso comigo. Virada. Virada de cueca, virada... No giraia. No virada giraia. No Como é que é? Virada. Mói de coentro. Virada no mói de coentro. Virada no mói de coentro. Eu vou anotar isso no meu bloco de notas, porque isso é maravilhoso. Virada no mói de coentro. Uma hora dessa eu vou usar esse termo. Um personagem vocês podem apostar. Muito bem. Vou fazer, aprendeu com a gente. Olha, então, quando a gente vira Isabel falando, eu tô virada no mói de coentro, você vai dizer, eita, foi naquele dia lá no Rio Mar que ela aprendeu com a gente. Muito bem. Meninas, vamos de música? Vamos. Óbvio.
Ah, eu queria falar uma coisa. Pode falar, pode Essa ir. vai tocando. Essa música é de um artista que eu amo, que é o Lu Santos. Foi o primeiro artista que eu cantei na vida, quando eu era bem pequenininha, no coral da escola. E eu escolhi ela, eu já escuto essa música há muito tempo. Mas quando eu a ouvi pra cantar aqui, me veio um novo sentido. Acho que ela fala sobre como o poder do amor consegue nos mover apesar das adversidades. E eu, dentro de casa, testemunhei muito isso com a minha mãe. Muitas vezes eu acho que o que manteve ela firme para prosseguir foi o amor pelos filhos. Então, eu dedico a música para todas as mães que tem que se reinventar todos os dias aí, viu? Já não tenho dedos pra contar de quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram e quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas despenquei e quantas pedras me atiraram e quantas atirei. Tantos bons quanto os maus motivos, quantas vezes desilusão e quase nunca vi ter um balão. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer, encostar no teu peito. E se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei e quanto rastro de incompreensão eu deixei. Tantos bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão e quase nunca vi ter um balão. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer, encostar no teu peito. E se isso for algum defeito, por mim tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vocês também sentem o que está acontecendo aqui agora? Ela quase acabou comigo, gente. Ah, meu Deus. Uau, eu acho que todo mundo aqui está sentindo uma energia diferente, né? Que bom que a gente está aqui. Meninas, Isabel, você já teve de abrir mão de algum projeto, de algum sonho, ou se não abriu mão, remodelou as ideias? Isso acontece Por quase sempre. conta, né, gente? Por conta da maternidade? Já. Sonhos não, mas projetos sim, trabalhos sim. Houve um período, eu acho que o período maior dessa lacuna é o período que eu vivi com o Jamal, né? A história dele comigo é uma história que realmente me tirou um pouquinho do chão e do mundo. Mas foi necessário, porque senão eu não conseguiria entender o que estava acontecendo e não ia também entender o recado que ele estava querendo me dizer. Eu acredito que cada filho vem com seu baú. É mesmo, é? É, Como eu? depois a gente conversa sobre isso.
Não, é sério. Cada filho vem com um baú de prosperidade, um baú de ensinamentos, né? E ele realmente precisou fazer com que eu me ausentasse do mundo para poder entender o que estava se passando com ele e para poder deixá-lo estável, né? Imagina você ter um filho na qual você não tem uma comunicação verbal. É uma outra comunicação, uma comunicação sensorial, é uma comunicação espiritual. Você tem que desenvolver isso, né? O filho não vem com manual. A gente vai aprendendo ao longo do tempo e está sempre aprendendo. O tempo inteiro. Não é não, minha mãe? Falei. Olha o dedinho dela. Então, esse período eu realmente fiquei mais ausente, mais fora do mundo, para poder deixá-lo bem, para poder entender o que estava acontecendo com ele. Então, eu às vezes tentava sair para poder dar uma esparecida, mas não conseguia porque ele tinha crises convulsivas e às vezes as babás não conseguiam lidar. Então, foi um período realmente que eu precisei. E depois esse retornar para o mundo foi bem lento, foi devagar, né? Não foi, acho que foi um período maior onde eu precisei abrir mão de algumas coisas. Até porque quando eu nasci, ela me levava para cima e para baixo. Exato. Eu fazia todas as viagens com ela, eu ia para todos os trabalhos com ela, eu lembro de ficar em set de televisão, eu lembro de ficar em set de teatro, eu ia para tudo com ela. Desde a barriga. E com o Kalel, né, que é o caçula, aí foi o contrário. Muitas vezes ela saía e eu ficava em casa para ficar com ele. Fala um presente que fica, né? Mas hoje é menos um pouco, porque por conta de guarda compartilhada fica mais fácil com meu pai. Mas na época, recém-nascido, nenenzinho assim, quantas vezes meus amigos me chamavam pra ir pra resenha e falavam, gente, eu dava qualquer desculpa, né? Gente, são muitos aprendizados, muitos. E assim, eu posso afirmar com segurança que existem aprendizados que só o exercício da maternidade traz. Com certeza. Não em nenhum outro lugar você vai entender o que é generosidade, prioridade, paciência, insistência, desprendimento, resiliência. Menino, a lista não termina não. Não tem outro lugar não. Deveras. Ai, mais uma pergunta ou mais música? A gente vai deixar a última música por fim. O que você acha? O que vocês acham? A gente fechar com música, né? Mais gostosinho. Né? Vamos fazer isso, né, gente? Vamos. Bom, vamos falar um pouquinho de inclusão agora. Acho que é bem importante a gente conversar sobre isso, falar sobre inclusão. Os dados coletados na saúde brasileira apontam para uma porcentagem considerável, né, de famílias que têm um integrante com alguma necessidade especial. E eu lembro que agora há pouco você falou daquilo que o filho traz de aprendizado para a gente. Veja bem, você fundou uma ONG, né? Seu olhar se expandiu ainda mais para essa questão. Como é que foi isso? Eu entendo, eu vejo a vida, eu vejo o mundo por um olho muito espiritual, tá? Eu falo sobre isso também na biografia, porque as pessoas me perguntam como é que eu consegui lidar com todas as minhas adversidades. Falei, se não fosse a fé, não seria possível. Não seria possível. Então, quando o Jamal teve um quadro de estabilidade, né, porque o West não tem cura, muito raro, 1% só das crianças que têm o West pode ter uma vida normal, dentro do padrão. Então, eu comecei a entender, quando eu comecei a frequentar o Hospital Sara Kubitschek, que eu era privilegiada, que existiam condições, crianças em estados muito mais comprometidos do que o meu filho, e de que como eu poderia contribuir com a melhora dele. Cada vez que ele melhorava um pouco, eu considerava aquilo uma dádiva e uma bênção. E aí eu pensei, puxa, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso falar sobre esse universo? É um universo enorme e que parece que está à margem da sociedade. E eles estão aqui o tempo todo. O tempo todo. Então,
a Força do Bem surgiu no intuito de informar, no intuito de aproximar esses mundos, né? E, por fim, me trouxe uma conexão com outras mães. Eu conversei com muita mãe, com muito pai, com famílias, nesse lugar da aceitação, porque o desespero bate a porta. É desesperador você receber um filho do qual você não entende ainda o que está se passando com ele, você não sabe o que vai fazer, é tudo muito caro, é tudo muito custoso, é uma loucura, né? Então eu ficava pensando nisso, que eu, bem ou mal com o meu trabalho, eu conseguia manter uma qualidade de vida digna para o meu filho. E aquelas que não conseguiam, e aquelas que não tinham informação, que não conseguiam um exame, que não conseguiam fechar um diagnóstico. É um mundo muito grande, esse mundo. Fora a questão de rede de apoio, né, Isa? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Aí eu falei, bom, vou fazer isso. E aí eu sentia muito prazer, assim, gratificação, não é prazer, gratificação em poder falar com a mãe, com o pai, com a família e dizer, olha, calma, respira, vai dar tudo certo. É assim, vamos por ali, vamos por aqui. Eu já consegui levar medicação de um estado para o outro, porque uma criança usava uma medicação e aquela medicação ela tinha um prazo de validade, tinha uma criança em outro estado que precisava, você vê o tamanho da rede, que precisava e tinha que mandar rápido e tinha que embrulhar no gelo, porque eu não podia. Já fiz coisas do arco da velha. Mas assim, e ver a felicidade, ver a tranquilidade daquela família não tem preço, sabe? E essa vertente da rede de apoio, eu também fui e sou privilegiada, porque eu tenho uma família muito próxima, muito unida, e do qual, se não fosse isso, eu não poderia exercer as coisas que faço. Não teria condição. Tem muita mãe que vive sozinha com seu filho atípico. Os pais, infelizmente, os maridos, os companheiros vão embora, eles não dão conta. E eu entendo porque eles não dão conta. Eles não dão conta porque eles acham que a culpa é deles. Só que não existe nem culpa nem culpado. É num outro lugar. E é aí que entra, né? Falar sobre isso. Porque às vezes a gente anda aqui e anda sem uma conexão. Eu vou falar uma coisa para vocês, olha, é muito legal ter uma conexão. Estou falando de fé, não estou falando de religião. Cada um fala com Deus, com o Criador, da forma como quer, como melhor lhe conforta. Então, eu falo, cria uma conexão, tem alguém, alguma coisa, uma energia que está tomando conta disso aqui. E é a melhor coisa que tem. Eu não conseguiria viver sem essa conexão. Eu ia me sentir muito solta, sabe? Muito sem raiz, sem aonde me apegar. Ali é peça. Tá uma delícia. Para terminar, aquela mensagem, né? Eu sei que há tanto ainda para falar, mas se a gente pudesse resumir para essas mães, e eu diria não só estas que estão aqui, elas vão nos ouvir ali, mas nos ver, eu sinto que muito possivelmente há algumas mães sentadas em mesas e espalhadas pela praça, completamente conectadas ao que você está falando. Tomara, assim seja. E essa mãe precisa te escutar. Ela está aqui. Que mensagem você traz para elas? Olha, disseram pra gente que ser mãe era suficiente. O que é esse ser suficiente? Se nós somos seres evolutivos, tanto quanto os nossos filhos. Eu vou repetir uma frase que falei hoje mais cedo, uma frase não, um trecho de um espetáculo que eu participei, chamado Alabê de Jerusalém, de Altair Veloso, aonde a mãe de Judas encontra com Maria. A gente nunca ouviu falar da mãe de Judas na história da humanidade, nunca, né? Imagina, Judas nasceu de onde? De uma chocadeira? Não, né, minha gente? Mas Altair Veloso, na sua sapiência, na sua sabedoria, aquele ser, é um compositor maravilhoso, muito meu amigo da família. E ele faz esse encontro acontecer logo após a morte de Judas. E ela vai até Maria buscando abrigo.
E no meio da conversa, ela diz para Maria assim: sejamos bons arcos, mulher. É o bastante. Sejamos bons arcos na mão do grande arqueiro. Nossos filhos não nos pertencem. Eles vêm por nós. São filhos da ânsia da vida. Eu, quando ouvi aquilo pela primeira vez, isso tem mais de 20 anos, eu já era mãe, eu falei, nossa, eu fiquei refletindo sobre isso e continuo refletindo, evoluindo em cima disso. Porque precisamos ser mães possíveis. Mães possíveis. Procurar ter o maior prazer que a gente possa ter na vida para que sejamos bem conosco, bem para quem está à nossa volta, para sermos melhores mulheres, melhores mães, melhores filhas. Então, se colocar em prioridade, se é que assim eu posso dizer, dentro da medida do possível. Às vezes, né, o dia a dia vai engolindo a gente, vai tomando a gente, as demandas vêm, mas tirar um tempinho para cuidar de você, fazer alguma coisa que você goste, que te dê prazer, é importante, para não depois, lá na frente, em um dado momento, você se sentir sufocada, sentido de que se abandonou, né? A gente precisa tomar muito cuidado em não se abandonar. E aquelas que, por exemplo, por um acaso não quiserem ser mães, tá tudo bem. A mulher não tem obrigação de ser mãe. Ela tem vocação. E aí, nem todas têm. Bom, eu queria complementar apenas falando sobre o quanto, como mães, é importante que possamos celebrar a singularidade de cada filho. Exato. Se amar é poderoso, amar sem poréns é mais poderoso ainda. Se eu preciso que o meu filho seja de determinado time de futebol, se eu preciso que meu filho goste de determinado tipo de música, se eu preciso que o meu filho tenha determinada orientação sexual, se eu preciso que o meu filho siga determinada religião, se eu preciso que o meu filho se vista de determinada forma e tenha determinados amigos, será mesmo que nós estamos amando em profundidade e livremente? Então, que a gente possa também, nesse Dia das Mães, além de buscar esse espacinho gostoso para descansar e fazer o que gosta, o que quer que seja, que a gente também possa olhar para esses filhos, vendo a infinidade de riqueza que eles trazem consigo e que a gente possa celebrar a singularidade de cada um deles, sem julgamento. Isabel, muito obrigada. Ana Luz, muito obrigada. Que delícia. Vamos terminar com música, Vamos né? terminar com música. A gente escolheu uma canção para terminar. Não é em português, mas a canção fala de amor. Gente, na grande maioria das canções que nós escolhemos fala de amor. É uma canção fala de amor, fala de estarmos juntos. Vamos estar juntos, vamos ficar juntos. De como o amor você tem por mim me move e vice-versa. É isso que a canção diz. I'm so in love with you. Whatever you want to do is alright with me. You make me feel so brand new. I want to spend all my life with you. Let me see since, Oh baby, since we've been together, together loving you forever. forever.
Somebody's on me. Let me be the one you come running to. I'll never be untrue. Oh, baby, let's stay together. Loving you whether good or bad, happy or sad. Why you people break up? Ooh, turn around, make up. Ooh, I just can't see. But you never do that to me. So high around on you, it's all I see. It's what I want you was to last. Let's stay together, loving you whether time looks good or bad, happy or sad. Let's stay together, loving you whether times are good or bad, happy or sad. Ooh, happy or sad. Minha gente, que privilégio! Que privilégio! Que privilégio! Uau, muito, muito, muito lindo! Eu quero convidar todo mundo que aqui filmou que marquem o Rio Mar Recife Pode marcar ao a gente publicarem também. nas redes sociais e A gente também também. Meu @Filardes, FILLARDIS. Arroba Ana Luz Filardes _ Ana Luz com 2 N's. Marca a gente. Então marquem Isabel, marquem Ana Luz, marquem o Rio Mar. Vamos levar essas vozes adiante através das redes de vocês. Lembrando também que vocês podem baixar o aplicativo do Rio Mar Recife no celular de vocês para acompanharem todas as novidades e também a programação dos eventos que acontecem ao longo de todo o ano. Também não se esqueçam de que as meninas estão se despedindo do palco no momento, mas que elas estarão aqui ao lado, não é isso? ladinho. Exatamente. Isso. Isabel está aqui com exemplares de seu livro para que vocês possam adquiri-lo e ela possa fazer uma dedicatória para cada um, autografando. Em nome do Rio Mar Recife, muito obrigada. Ai, obrigada eu. Obrigada a você. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Que seja um caminho de luz e dedos muito prósperos. Obrigada. E obrigada a todo por mundo vocês que que vieram. Obrigada aos meninos e meninas, todos.